Liturgia do dia 25 de setembro. Primeira leitura, leitura da profecia de Amós, capítulo 6, versículos 1a e versículos 4 a 7. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos unguentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 145. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículos 11 a 16. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro, que era o mendigo, molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai,
eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu ao rico: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentários da liturgia de hoje, especificamente o Evangelho. Buscar a Deus sem se importar com o pobre é uma tarefa impossível. Algumas pessoas bem-sucedidas buscavam Deus, mas se esqueciam dos doentes e famintos. Estavam em um mundo à parte, comiam e bebiam em leitos de marfim, como diz a primeira leitura, outros completamente insensíveis à dor do irmão, como fala o Evangelho. Até procuravam a Deus também, mas lhes era impossível. No século VIII a.C., a situação política ia mal. Os chefes estavam bem, até eram religiosos, mas o povo não tinha nada. Esses chefes comiam, bebiam, se divertiam e nem pensavam no povo. Na leitura de Amós, que é a primeira leitura, o profeta faz duras advertências, com ameaças de deportação para a Síria, o que aconteceu alguns anos mais tarde, que está no 2 Reis, capítulo 17. Para entender os versículos de 1 Timóteo, que é a segunda leitura, é necessário lembrar os versículos anteriores dessa leitura. Havia pessoas maldosas que deturpavam a verdadeira doutrina e tiravam proveito disso. Timóteo, líder de Éfeso, deve dar verdadeiro testemunho diante da comunidade. Em Lucas 16, que é o evangelho de hoje, o rico da parábola era insensível e não ouviu a voz de Deus no pobre sofredor, mal cheiroso, que queria se alimentar à sua porta com as migalhas de seus lautos banquetes. Ele estava distraído pensando nos próprios interesses. Como poderia perceber Deus num faminto e doente? Num segundo momento, Deus lhe fala por Moisés e os profetas, ou seja, pela Bíblia. Contudo, se ele não fora capaz de perceber a voz de Deus no pobre sofredor nem na Bíblia, o que mais se poderia esperar? Uma pergunta. Diante de tanta indiferença, Deus se cala. O rico condenado queria salvar seus irmãos por meio de um morto que ressuscitasse, ou seja, de um sinal mirabolante. Mas esse não é o caminho de Deus. Ele fala diariamente ao povo pelos sofredores que precisam de atenção. Quem não é capaz de perceber Deus nas pessoas carentes tem ainda uma possibilidade: a Bíblia. Entretanto, se o coração humano é tão insensível a ponto de ser incapaz de perceber Deus nos irmãos e na Bíblia, então não deve esperar um espetáculo milagroso para se converter. Quando Jesus estava na cruz, os zombadores pediram o mesmo: desce da cruz para crermos. Isso está em Mateus capítulo 27, versículos 42. Deus poderia permitir isso, mas Deus, não quer converter ninguém na base do espetáculo. O apelo que fica para hoje, primeiro, que evitar toda prática religiosa que não lhe para o sofrimento do povo. Os verdadeiros cristãos devem estar atentos aos apelos de Deus na história. Não se pode ficar indiferente, pois a verdadeira religião é a prática da justiça. Isso está em Isaías capítulo 1, versículo 10 e também no capítulo 58, versículo 1 e seguintes. O segundo apelo de hoje, que fica para hoje, é suspeitar da prática religiosa que apela aos milagres. Querer encontrar Deus nos espetáculos, como tantos hoje fazem, é um ato falho. Deus não age assim. Deus seja louvado pela tua vida e nos encontramos amanhã em mais uma liturgia diária.